Amados e amadas, nós estamos seguindo, eu estou expondo o texto de Romanos, o livro de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, toda ela. Hoje nós estamos no 32º sermão. Acho de suma importância que a igreja comece a aprender a escritura desse modo, expositivamente. Se nós olharmos para a história da igreja, especialmente no período da Reforma Protestante, era essa a tônica dos reformadores. Era assim que Calvino expunha as Escrituras, era assim que Martinho Lutero expunha as Escrituras, sistematicamente, seguindo por todo o texto da Sagrada Escritura. E nós estamos numa exposição da Epístola de Paulo aos Romanos. Certo, queridos? E aqui, na Epístola de Paulo aos Romanos, eu tenho chamado essa exposição de transformados. Este é o assunto que Paulo aborda na Epístola aos Romanos, o Evangelho, cuja mensagem é transformadora à igreja. E eu quero te dizer uma coisa, meu querido. Você sabe como é que acontecem as nossas transformações na vida cristã? Você sabe como você cresce em Cristo? Você sabe como você vai se tornando mais semelhante a Cristo? Não há outro jeito senão pela palavra de Deus. O meio pelo qual Deus escolheu intervir no seu povo e transformá-lo é a sua palavra. É a sua palavra que é viva e eficaz e mais cortante que uma espada de dois gumes. É ela que é mais forte que um martelo que esmiuça a penha. É ela que é vida e é viva para produzir vida na igreja. Por isso, acho de suma importância, especialmente, por exemplo, neste texto de Romanos, que a igreja descubra os tesouros que há em Romanos, que a igreja se deleite no Evangelho que há em Romanos, que a igreja compreenda o que foi que Cristo fez, que tem largura, altura, profundidades e dimensões inimagináveis, como Paulo diz aos Efésios. Há profundezas no Evangelho, queridos, que você precisa conhecer. E fico grato a Deus porque, tendo começado essa exposição de Romanos, já tenho visto irmãos, tanto pontualmente em alguns sermões, quanto entendendo tudo o que está sendo ministrado até aqui, compreendendo melhor o Evangelho e assim se situando melhor na sua fé. Quando você compreende o Evangelho, você sabe como responder a Deus na sua fé, certo? Bom, então vamos lá. Estamos expondo a Epístola de Paulo aos Romanos, estamos falando sobre o Evangelho que Paulo descreve em Romanos, e vimos que este Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Paulo desenvolve isso no capítulo 1, versos 16 e 17. A partir do verso 18 do capítulo 1 até o capítulo 3, verso 20, Paulo nos diz que nós estávamos em terrível condenação e que por isso precisávamos de uma grandiosa salvação. E aí, a partir do capítulo 3, verso de número 21, Paulo nos mostra que a nossa salvação vem de um modo surpreendente, queridos. Não vem das obras, não vem do mérito de ninguém, vem apenas por Cristo Jesus. Ele promoveu toda a nossa salvação, do início dela ao seu fim. Especialmente usando uma palavra muito cara para Paulo em Romanos, que é o termo justificação. Que quer dizer o quê? Se você esteve aqui nos sermões anteriores, você sabe que ser justificado quer dizer que Deus te deu uma sentença de juízo final. Deus já nos deu a sentença do juízo final. E a sentença é inocentados. Como aconteceu isso? Não vai dar para explicar hoje. Talvez eu explique, vou explicar parcialmente. Mas em profundeza isso está lá em alguns sermões atrás. Por isso, inclusive, você pode voltar lá no nosso canal e acessar essa série de sermões desde o primeiro sermão. Temos eles lá no nosso canal do YouTube, tá bom? Mas entenda, Deus nos disse que nos deu uma sentença de salvação. Depois de ter falado de tal segurança da salvação, e depois de ter falado de muitos frutos que são decorrentes dessa salvação, Paulo, então, no capítulo 6, começa a lidar com a seguinte situação. Bom, Paulo, quer dizer, ele pergunta para si mesmo, né? Porque ele está imaginando que há um interlocutor aqui na sua fala. E ele então pergunta, bom, mas se a salvação é tão segura, e aí? E se nós pecarmos? Podemos pecar, já que agora vivemos em Cristo Jesus e temos a tão segurança na salvação? E Paulo começa a explicar-nos que Deus apenas não nos deu a salvação como um título, mas Ele também nos regenerou e Ele também está nos santificando. Por isso, essa ideia
essa resposta ao Evangelho, onde eu digo que confio em Cristo e vivo uma vida em libertinagem, em licenciosidade no pecado, isso demonstra que eu realmente não fui salvo, porque não fui regenerado e não estou sendo santificado. Por outro lado, a gente está trabalhando agora aqui no capítulo 7, a segunda resposta errada ao Evangelho. Existe uma resposta errada ao Evangelho, que seria a licenciosidade, quando eu digo creio em Cristo e aí eu posso viver do jeito que eu quiser. E existe uma segunda resposta errada ao Evangelho, que é o legalismo. Eu digo, eu creio em Cristo, mas mais ou menos. Eu vou fazer tudo o possível para acrescentar algo à minha salvação, para eu segurar a minha salvação, para eu próprio garantir a minha salvação. E é esse segundo erro que estamos tratando aqui no capítulo 7. Semana passada, nós falamos sobre sermos libertados para amar. Paulo mostrou que debaixo da lei, meus irmãos, nós não podíamos amar verdadeiramente. Nós não tínhamos esse poder. Nós estávamos com a lei externa a nós, nos chamando para obedecer a Deus, mas dentro de nós existia a carne que nos obrigava a fazer a vontade do pecado. E nesse sentido nós éramos impossíveis de debaixo da lei responder a Deus com uma vida que glorificava a Deus. E hoje, ainda no capítulo 7, dos versos 1 a 6 ainda, eu quero abordar esse mesmo texto, mas sobre outra perspectiva, queridos. Que perspectiva, amados? Neste texto aqui, nós temos Paulo. Eu quero olhar para esse texto à luz da imagem primeira que nós temos no texto. Você vai observar à medida que nós estivermos lendo, que Paulo usa uma imagem para descrever esse princípio que ele está tratando. E lá no verso 6, ele então nos dá uma sentença que nos fala de vivermos em novidade do Espírito, ao invés da velhice da letra, ou na velhice da lei. Eu queria que você atentasse para essa leitura, observando especialmente a imagem e este último versículo 6, tá bom? Abra sua Bíblia, deixe-a aberta aí, neste capítulo 7, nós vamos ler dos versos 1 ao 6, mas a ênfase hoje recai sobre a imagem que Paulo trata nos versos 1 e 2, e especialmente sobre o verso de número 6. Então detenha a sua leitura, atentando para essas porções, tá bom? Vamos ler? Mantenha a sua Bíblia aberta durante o sermão. A palavra de Deus nos diz assim: meus irmãos, falo a vocês como a pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela estará livre da lei do casamento. Por isso, se ela se casar com outro enquanto o seu marido ainda estiver vivo, será considerada adúltera. Mas, se o marido morrer, ela estará livre daquela lei, e mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei pelo corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos dar fruto para Deus. Pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas despertadas pela lei atuavam em nosso corpo, de modo que dávamos fruto para a morte. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não em velhice da letra. Vamos repetir o verso 6? Leia comigo. Diz assim: mas agora estamos livres da lei. Muito ruim, muito ruim, muito ruim. Tá bom para o ensaio. O verso 6 está ali, põe só o verso 6. Vamos ler aquela tradução então, né? Vamos lá. Vamos lá, todo mundo junto. Agora, porém, fomos libertos da lei, pois morremos para ela e já não estamos presos ao seu poder. Podemos servir a Deus não da maneira antiga, obedecendo a letra da lei, mas da maneira nova, vivendo no Espírito. Só vou pedir para a próxima tradução ser uma mais tradicional, que essa aí está muito moderninha, tá bom? Não está muito parecida com o grego não, tá bom? Obrigado, valeu. Mas tá bom, já temos uma tradução, excelente. Bom, antes de tudo eu queria que você se colocasse diante do Senhor, curvasse a sua cabeça, que nós nos apresentássemos a Ele para que essa palavra nos encontre.
Senhor Deus, eu te agradeço, porque nunca nos falta a tua palavra. E a tua palavra é o que ela diz ser. Ela é viva, ela é vida, ela é poderosa, ela é eficaz. Eu te agradeço pelo Evangelho que está revelado a nós na tua palavra. E que nos chama a nós nos apresentarmos diante dele, nem em libertinagem, nem em legalismo. Nessa noite o Senhor confronta o nosso legalismo. Ajuda-nos a sermos livres da religiosidade. E nos permita que estejamos libertos em Cristo, da velha aliança, para um novo compromisso com o nosso Salvador. Um compromisso poderoso e transformador. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, a ênfase do texto, sob a perspectiva do verso 6, desse texto que nós lemos, é que nós fomos libertados da lei para termos uma nova aliança com Deus. A lei, a antiga aliança. Referi-me a vocês semana passada que no Pentateuco, nos 5 primeiros livros da Bíblia, nós temos ali mais de 613 mandamentos, dentre os quais 10 estão testificados na tábua da lei como símbolo da aliança, mas nem quer dizer que esses 10 sejam os mais importantes. Até porque o próprio Senhor Jesus identificou 2 mais importantes mandamentos fora dos 10. Na verdade, os 613 mandamentos foram ordenados a fim de que os homens pudessem compreender esta velha aliança. Mas vinda esta nova aliança, nós não estamos mais debaixo da lei. O que Paulo está dizendo desde o capítulo 6, verso 14, é que porque nós não estamos mais debaixo da lei, o pecado não terá agora domínio sobre nós. E aqui especialmente ele diz que nós fomos libertados da lei para que nós tenhamos uma nova aliança com Deus. Não mais segundo a lei, mas segundo o que Cristo realizou. Observe bem, no verso 1, o apóstolo Paulo diz que as pessoas que estão debaixo de um sistema de leis, e ele começa argumentando a partir dessa perspectiva, essas pessoas só podem estar debaixo de um sistema de leis enquanto a pessoa estiver viva. Faz sentido ou não? Sim ou não? Imagine que você está respondendo a um processo criminal. E aí, no dia em que você morreu, naquele mesmo dia, foi publicado um mandato de prisão contra você. O oficial vai lá vai valer a pena o oficial ir lá na sua sepultura para levar essa intimação de prisão? Sim ou não? Você só está debaixo da lei enquanto você está vivo. Essa é a imagem que Paulo está usando aqui. Você lembra que Paulo já disse muitas vezes anteriormente no capítulo 6 que nós havíamos morrido em Cristo? Que quando Cristo morreu, nós morremos com Ele? Eu preguei extensivamente sobre isso aqui no capítulo 6. Volte lá depois para você entender essa ideia. E é sob essa ideia que Paulo está dizendo, queridos, nós não podemos estar debaixo da lei porque nós morremos para a lei. E aqui a partir de agora, a partir do capítulo 7, do verso de número 2, ele começa a usar uma imagem. Que imagem? Ele diz assim, olha, imagine uma mulher casada. Ele reduz a lei, ao invés de uma lei que envolve toda uma nação, para uma lei que envolve uma relação entre o homem e uma mulher. Existe uma lei que envolve uma relação entre o homem e uma mulher, queridos? Existe ou não existe? Há uma lei tácita ali, há uma lei de acordo conjugal, enfim, há uma lei social, mas há leis. E também há leis civis que regem o relacionamento conjugal. E Paulo está dizendo o seguinte, imagine uma mulher casada com um camarada. Pô, se o camarada morre, ela precisa ainda estar debaixo daquela aliança com aquele homem? Não, queridos. Ela pode rumar para uma nova vida, inclusive para casar com um novo homem. Essa imagem que o apóstolo Paulo está usando a partir do verso de número 2. O que Paulo está dizendo com isso, queridos? Paulo está usando essa imagem para nos comparar em relação à lei do Antigo Testamento. Para nos comparar diante de Cristo. Paulo está dizendo, meus queridos, vocês morreram para a lei. Por isso não faz mais sentido vocês se submeterem de novo àquelas normas do casamento que você tinha com a lei. Agora você está casado com Cristo. E por isso agora você pertence a Ele. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui no verso de número 4.
Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, àquele que ressuscitou dos mortos. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Se você está em Cristo, você morreu em Cristo. E agora você não é mais propriedade da lei. Lembra que eu falei semana passada que a lei tinha domínio sobre nós, que tinha poder sobre nós? Mas à medida que nós morremos em Cristo, nós já não fazemos parte dessa aliança conjugal com a lei, usando essa imagem conjugal. Agora, nós somos noiva de Cristo, e por isso devemos a Cristo, nosso relacionamento é com Ele, e não mais com a lei, é que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. À luz dessa consideração, de não estarmos mais sujeitos à lei, como um sistema sobre nós, Paulo então compara a antiga submissão, que nós devíamos à lei, à nova submissão, que agora nós devemos a Cristo. E é isso que nós temos aqui no verso de número 6. Atenta para o verso 6. O verso 6 vai ser o pilar sobre o qual nós exporemos essa mensagem hoje. E no verso 6 o apóstolo Paulo diz assim: fomos libertados da lei, para que sirvamos conforme a novidade e do Espírito, e não segundo a velhice da letra. Entendeu tudo? Posso ir embora? Não, né? Esse é um texto que fica um pouco embaçado. A gente precisa expor ele, precisa entender o que está na cabeça de Paulo. Paulo diz, preste atenção, primeira coisa importante: você não está mais debaixo da lei. O cristão não deve viver debaixo da lei como se ainda estivesse sob a antiga aliança. Porque nós já morremos para a lei. E por isso devemos servir na novidade do Espírito. O que isso quer dizer, irmãos? O que quer dizer servir na novidade do Espírito? E não na velhice da letra. O que é a velhice da letra? De que letra Paulo está falando, queridos? Se nós observarmos aqui o verso 6, ele começa dizendo, ele usa como paralelo dizendo, fomos libertados da lei, e em seguida ele vai dizer, e não vivemos segundo a velhice da letra. Entende? Fomos libertados da lei, e não vivemos segundo a velhice da letra. Paulo está falando sobre a natureza dessas duas alianças contrárias e opostas. A primeira aliança é a aliança da lei, cuja essência é a letra. A segunda aliança é a aliança de Cristo, cuja essência da natureza é o Espírito. São coisas completamente opostas. Antes houve uma aliança da lei, baseada na letra, e agora uma aliança em Cristo, baseada no Espírito. Estamos juntos? Estamos juntos? E aqui, especialmente, embora esse texto seja um pouco enigmático, há uma outra porção da literatura de Paulo que descompacta essas duas ideias aqui para a gente, que vai facilitar a gente entender. Paulo usa essa linguagem da velhice da lei, ou da letra, e da novidade do Espírito, especialmente em 2 Coríntios, capítulo de número 3. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 2 Coríntios, capítulo de número 3. Aqui Paulo vai descompactar para a gente quais são as implicações de nós não estarmos mais debaixo da velhice da letra, mas sim debaixo da novidade do Espírito. E o que é isso? O que é essa novidade do Espírito? O que foi a velhice da letra? E aqui no capítulo de número 3 de 2 Coríntios, a partir da metade do verso de número 5, Paulo diz assim: a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Diga comigo, nova aliança. Não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Bom, esse texto é muito mal entendido. Tem gente que pensa que aqui ele está falando que a gente não deve estudar, porque estudar é a letra. Não é esse o assunto, irmãos. A letra é a lei, a antiga aliança, certo? Tem gente que inclusive diz, gente, não estude teologia, porque senão você vai morrer. Porque a Bíblia diz que a letra mata e o Espírito vivifica. Ora, irmãos, se estudar a Escritura matar, eu não sei o que dá vida, viu?
Eu não sei de que modo Deus vai gerar vida. As coisas vêm à vida pelo poder da sua palavra. É claro que sim, eu também não nego. Há estudantes de teologia que morrem. Eu sou professor de teologia, dou aula de homilética, aula de interpretação bíblica. E há pessoas que vêm buscar estudar a Escritura sem ter nascido de novo. E às vezes você encontra alguma coisa na Escritura que você não vai entender, porque a mentalidade carnal não discerne as coisas de Deus. Se você não nasceu de Deus, é possível que você se perca com algumas teologias, que a gente deveria botar uma carinha de caveira, porque tem muita teologia que é morte. Mas estudar a Escritura é vida. Aquele que nasceu de novo encontra na palavra de Deus vida. Por isso, sim, estudar a Escritura é uma das coisas mais importantes e desafiadoras da vida cristã para que nós tenhamos vida. Mas não é meu assunto hoje, tá bom? Eu quero só que você entenda aqui, o que Paulo está falando quando ele diz, não da letra, uma nova aliança. Uma nova aliança que não está baseada na lei, que não está baseada na letra. Porque essa aliança da lei é uma aliança que mata. Mas uma nova aliança, que é a aliança do Espírito, que vivifica. E ele continua dizendo, e se o ministério da morte, olha como o apóstolo Paulo chama a antiga aliança, a aliança da lei, ele vai chamá-la de ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? E aí ele enfatiza no verso 9, porque se o ministério da condenação, o que é o ministério da condenação? O ministério da lei, a antiga aliança. Se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. O que é o ministério da justiça? A nova aliança, a aliança no Espírito. E ele continua dizendo, no verso 11, porque se o que desvanecia teve sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Percebe que aqui no capítulo 3, Paulo descompacta o que ele disse lá em Romanos capítulo 7, verso de número 6. Paulo disse, morremos para a lei, para que não mais vivamos na velhice da letra, mas para que vivamos na novidade do Espírito. O que Paulo está nos falando com isso, queridos? A antiga aliança, a aliança que Deus fez com o seu povo em Israel, era uma aliança que mostrou-se incapaz de reconciliar com Deus o homem. Essa aliança é o que Paulo chama lá em Romanos capítulo 7, verso 6, de a velhice da letra. Ela era incapaz de reconciliar o homem com Deus. Por que essa aliança era incapaz de reconciliar o homem com Deus, queridos? Há 3 motivos. Esses 3 motivos nós veremos nesse próprio texto que vimos aqui de 2 Coríntios, capítulo de número 3. O primeiro motivo é porque o instrumento dessa antiga aliança era a lei, era a letra. O que diz o verso de número 6? Desse capítulo de número 3. O verso 6 diz que foi pela letra que a aliança foi feita. Como Deus, queridos, trouxe a sua palavra aos homens, gravada em uma pedra, escrita em um livro, do lado de fora da nossa alma. Ela nos revela o que é santo, mas o que é santo não está dentro de nós, está fora de nós. O que a letra faz, queridos? A letra ela está escrita em um texto, está dita nos lábios de Moisés, está pregada através de Josué e de todos os profetas, mas ela continua externa ao homem na antiga aliança. Por isso é chamada de aliança da letra. A palavra de Deus não estava dentro de nós, estava externa a nós. E o que a palavra de Deus externa a nós faz, queridos? Ela revela sua radiância, sua glória, sua beleza, sua santidade, seu poder, seu juízo, sua majestade. Mas ela revela todas essas coisas longe daquilo que nós somos. Muito pelo contrário, quando nós olhamos para a lei, nós nos encontramos em falta diante de Deus. O instrumento dela era a letra. Por isso
que ela foi impossível e incapaz de reconciliar o homem com Deus. A finalidade dela não era de produzir vida dentro, era de mostrar que do lado de fora há uma palavra viva pela qual os homens seriam julgados. No verso de número 9, a gente encontra a finalidade da lei. Se na antiga aliança, o instrumento da aliança era a lei, na antiga aliança, a antiga aliança também tem uma finalidade. E a finalidade dessa antiga aliança não é, deixa eu lhe dizer, não sei se você já entendeu isso alguma vez, a finalidade da antiga aliança não é reconciliar o homem com Deus. Muito pelo contrário. A finalidade da antiga aliança é a condenação do homem. Você fala, pastor, Deus fez uma aliança com o homem, lhe deu a lei, a fim de que o homem fosse condenado? Exatamente. Olha o que diz o verso de número 9, desse capítulo 3, que nós lemos da segunda epístola de Paulo aos Coríntios. Às vezes nós nos enganamos quanto à finalidade das ações de Deus na história da salvação. E por isso ignoramos o que Deus fez, e por isso inclusive nos posicionamos de modo errado quanto à nossa fé. E inclusive o legalismo é um posicionamento errado na fé, porque não se entendeu o que Deus fez. No capítulo 3, no verso de número 9, nós vemos que a finalidade da lei era a condenação. E ele diz assim, se era glorioso o ministério que trouxe o quê, queridos? A condenação. O que o ministério da lei veio trazer, queridos? Condenação. Entende isso? Por quê, pastor? A intenção do ministério da lei, ou da antiga aliança, era ratificar, confirmar a nossa condenação, para que nós nos víssemos claramente como realmente estávamos diante de Deus, para que nós não nos enganássemos em religiosidade ou em moralidade. A finalidade da antiga aliança era colocar um espelho tão límpido diante de nós, que nós não tivéssemos equívoco em olhar para nós e nos reconhecer terrivelmente pecadores. Ela veio para trazer, para confirmar, para ratificar o estado de condenação de todos e de cada um de nós. Para quê, queridos? Para que nós não fôssemos como bêbados, autoconfiantes, apesar de nossa incapacidade absoluta. Você já viu um bêbado autoconfiante? O camarada, quando bebe, perde a noção da realidade, ele se sente capaz de coisas que às vezes nem sobra ele faria, não é verdade? Já viu isso? Já vi isso algumas vezes. Uma vez eu estava dirigindo em direção à igreja que congregávamos, eu e minha esposa, não me recordo agora se eu já tinha a Nicole, acho que já faz mais tempo do que eu tenho a Nicole. E à minha frente, na BR, tinha um carro fazendo um zigue-zague na pista. Um zigue-zague assim. Ele tocava o meio-fio de um lado na BR, e tocava o meio-fio de outro lado, e queimava o pneu, inclusive, no meio-fio. Eu liguei foi antes da PRF, aqui nessa BR, né, que se dirige aqui a Valparaíso até Brasília. Eu liguei para a PRF enquanto dirigia, vim atrás do carro, liguei o pisca-alerta e falei, olha, tem um cara muito bêbado aqui, aproximadamente 70 km por hora, ou ele vai capotar ou ele vai bater em alguém. Então prepara aí uma blitz para pegar esse cara. E ele vinha assim, ele vinha para a faixa de cá e comia a parte do meio-fio, voltava para o outro lado, comia outra parte do meio-fio, e felizmente, realmente, a PRF parou lá na frente, pararam o cara. Eu passei de lado, os olhos do cara vermelhos, vermelhos, vermelhos. Ele não estava pouco bêbado não, irmãos, estava muito bêbado. Mas confiante, né? Não, eu consigo pegar esse veículo, consigo dirigir, eu sou capaz, eu sou bom. Nós, quando estamos aturdidos e embevecidos no pecado, nós não temos a compreensão da nossa condição, queridos. E como bêbados, imaginamos, interpretamos de modo errado a realidade, e por isso somos incapazes, queridos, de saber a nossa real condição. E o que a lei veio fazer? A lei veio, como este policial, parar-nos, deter-nos, e mostrar-nos que nós estávamos quebrando
todos os mandamentos de Deus, porque somos pecadores completamente, não apenas casualmente, não apenas ocasionalmente. O pecado não é uma circunstância eventual em nós, o pecado é a natureza humana de nós. Por isso a lei veio para condenar. Consegue entender? Consegue entender? Não é que ela nos condenou por ela própria. Ela apenas nos dá a sentença da qual nós somos dignos. Ela nos alerta, ela joga um balde de água gelada no nosso rosto, para que a gente perceba as nossas ações contra os princípios de Deus. E se a antiga lei, da antiga aliança, ela tinha um instrumento, que era a letra, os mandamentos gravados em pedra, no rolo, se ela tinha um propósito, cujo propósito, a finalidade era a nossa condenação, ela tinha também uma consequência, e a consequência da lei era a morte. Olha o que diz o verso de número 6, do capítulo 3, de 2 Coríntios. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata. O que a lei veio produzir no final de tudo, queridos? Nos dar a sentença, morte. E o que é a morte, queridos? É a sentença que nós recebemos após pecarmos diante de Deus, a condição da qual todos nós nos encontramos, tendo sido achados pecadores diante de Deus. Deus disse a Adão: no dia em que você comer do fruto desta árvore, certamente você morrerá. Ele morreu no dia em que comeu? Morreu. Não totalmente, mas já parcialmente. Especialmente do modo mais importante possível. Ele morreu para Deus. Ele estava morto diante de Deus. Estava desconectado de Deus. Essa desconexão de Deus nos traz morte. Ele se aparta de Deus. A vida que vem de Deus já não estava mais fluindo para Adão e nem para Eva, ao ponto de eles sequer conseguirem reconhecer que estavam em pecado, estavam mortos em pecado e não conseguiram reconhecer isso, morreram ali. O apóstolo Paulo vai nos dizer que o estado do homem, antes de nascer de novo em Cristo, é morte. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. E por isso, esta antiga aliança, ela tem como instrumento a lei, ela tem como finalidade a nossa condenação, e ela tem como consequência a nossa morte. Certo, queridos? Nós nos entendemos quando nós olhamos para a lei. Caramba, eu realmente não estou em Deus. Eu realmente não sei quem é Deus. Deus é uma palavra muito vaga, sem sentido, sem significado para mim. Eu até às vezes expresso essa palavra com um certo temor, com uma certa reverência, mas vida dele eu não tenho. É isso que a lei faz em nós. Nós reconhecemos, estamos mortos. Entende isso? Estão comigo? Acontece mais ou menos assim, na perspectiva dessa experiência legalista, né? Nessa perspectiva de alguém que começa a aproximar-se de Deus pela lei, pela antiga aliança. Em algum momento, muitos de nós acreditávamos que poderíamos chegar a Deus por nós mesmos, por nossa obediência, por nossos méritos, por nossa justiça, por nossa bondade. Acreditávamos que seríamos capazes de construir um caminho em direção a Deus. E aí, nos tornamos pessoas de bons costumes ou pessoas religiosas. Isso aconteceu conosco, certo? Ok? Até que vem a lei de Deus. E quando a lei de Deus vem, nós que nos achávamos pessoas boas, nós que nos achávamos pessoas religiosas, a lei vem e aí nós dizemos: ah, que bom, agora eu sei quais são as regras. Já que eu sei quais são as regras, e as regras estão claras, fica mais fácil para eu agir direito e então depois pedir a minha recompensa. É só eu atingir a média, a meta, que aí eu vou ser aprovado. É assim que o indivíduo pensa quando ele olha para a lei.
Ele olha para a lei e diz, bom, já que as regras são claras, é só eu obedecer a lei de Deus. Vou obedecer bonitinho, direitinho, não preciso ser sem religiosão, né? Um cara assim muito dedicado, mas se eu passar ali com 5, quem estudou na escola pública era 5 a média, né? Ou com 7, quem começou a entrar na faculdade viu que a média passou para 7, tá bom. Se eu passar com o mínimo da nota possível, estou aprovado, isso é que importa. Mas aí, nós olhamos para a lei de Deus, e sabe o que acontece? A carne dentro de nós nos subjuga. E a carne não nos dá condições de que nós obedeçamos à lei de Deus. E aí nós nos encontramos reprovados diante de Deus, incapazes de obedecer à lei de Deus e por isso nos reconciliarmos com Deus. Entende o que acontece na antiga aliança? É isso que acontece. E é o que continua acontecendo hoje. Quando há pessoas que estão olhando para a palavra de Deus, estão enxergando a palavra de Deus como se fosse lei, e acreditando que desse modo, elas vão demonstrar para Deus uma certa performance. Não, Deus me deu suas leis, e agora eu vou mostrar para Deus a minha performance. Deus, sou nota 7, hein? Dá para passar, me ajuda aí, preciso só de meio ponto. E aí quando você vai diante da lei, querido, a lei é externa a você. A lei não tem poder de fazer nada dentro de você. A lei não foi feita para isso. Por isso o homem se encontra completamente subjugado debaixo do pecado e incapaz de salvar-se a si mesmo. E então, queridos, há duas opções que restam ao homem diante desse quadro. Quais são as duas opções? Ou nós continuamos escondendo nossa incapacidade no verniz da religião ou da moralidade, e fingimos que há algum brilho sobrenatural no nosso rosto, né? Somos religiosos, então fingimos um certo brilho, uma certa glória, uma certa virtude. Ou então, fingimos uma certa honra, uma certa ética, uma certa moral. E fingindo, quer o brilho da religião, quer a ética da moralidade, nós colocamos um véu sobre o nosso rosto, para que ninguém nos contemple como nós realmente somos, e para que nem nós nos vejamos direito no espelho. Deu para entender? Deu para entender, irmão? O que a gente faz? Quando a lei vem e mostra que nós somos pecadores, ou a gente se torna um religioso, e aí a gente põe um verniz de religiosidade, e dá um quê de piedade para que as pessoas nos achem bonzinhos, ou a gente dá um ar de moralista, e um guardador da ética, e põe um véu no rosto, porque só dá para sustentar isso com um véu. Sem um véu, sem uma máscara, a gente não sustenta isso. Não estando apenas debaixo da lei, não dá para sustentar esse negócio, só com um véu ou com uma máscara. Mas nós temos uma segunda opção. A segunda opção é confessarmos duramente diante de Deus: miserável homem que sou. Deus, eu sou um pecador, condenado diante da sua lei, tem misericórdia de mim. Há essas duas opções, quando nós nos vemos confrontados pela lei. Deu para entender? Certo? Mas ainda bem que a história não acaba aqui. Ainda bem que esse não é o fim. A antiga aliança, então, tinha a lei como instrumento, a condenação como propósito e a morte como consequência. E eu disse que na prática nós nos encontrávamos com ela, achávamos que ia dar certo. Depois percebemos, caramba, eu sou muito mais pecador do que eu imaginava. Há coisas muito mais profundas em mim do que eu consigo esconder. E agora, diante da lei, isso fica mais claro do que a luz do meio-dia. Mas, felizmente, não acaba aqui. Mas antes de falar do novo, deixa eu te explicar uma coisa. Não é que a lei falhou, queridos. Não é que a antiga aliança falhou. Esse era o propósito dela. Nos mostrar que somos incapazes de nos achegarmos a Deus por nós mesmos, que nós precisávamos de um sacrifício para cobrir os nossos pecados e de um inocente para morrer no nosso lugar.
A antiga aliança cumpre plenamente o seu papel. O papel dela, queridos, era nos fazer reconhecermos mortos e condenados diante da lei. E aqui eu preciso corrigir uma coisa muito importante, que talvez você, andando aí, não sei, na sua jornada cristã, tenha entendido de modo contrário. Cristo não existe em função da lei. É a lei que existe em função de Cristo. Tem gente que pensa que é assim: eu não consegui obedecer à lei de Deus e Cristo veio para que eu pudesse obedecê-la. Não, não é isso. O que a Sagrada Escritura me diz é que não foi Cristo que veio por causa da lei, foi a lei que veio por causa de Cristo. Por isso, o correto é entendermos assim: eu não conseguia chegar-me a Deus pelos meus méritos, em minha justiça. A lei veio para me mostrar que a minha única esperança é Cristo. A lei veio em função de Cristo, certo? Ok? Voltando então, estávamos debaixo desse estado, onde tínhamos duas saídas: ou o legalismo, a religiosidade, a falsa moralidade, a falsa religiosidade, ou confessarmos a Deus. Mas o que fazer? Será que existia um caminho nessa confissão? Por isso, porque a velha aliança não era para nos justificar, porque a velha aliança não era a aliança do Espírito, porque a velha aliança não nos reconciliava com Deus. Deus fez uma nova aliança para nos reconciliar consigo. E é isso que Paulo chama em Romanos capítulo 7, verso 6, de a novidade do Espírito. O que é a novidade do Espírito? A nova aliança que Deus faz para Ele mesmo nos reconciliar consigo. Nessa nova aliança, queridos, nós não nos enganamos. Toda a iniciativa dessa aliança, toda a realização dessa aliança vem de Deus. Nós já reconhecemos que somos incapazes de nos reconciliarmos com Deus por nossos esforços. E Deus disse que Ele mesmo faria uma aliança conosco. Em Jeremias 31, 31, eu amo esse trecho, queridos. Eu amo esse texto. O profeta Jeremias diz assim: eis que haverá dias em que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel. Não como a aliança que eu fiz com seus pais quando os tomei pela mão e os tirei do Egito. Porque nessa nova aliança eu mesmo vou imprimir a minha lei no seu interior. Entende? Não é mais uma lei do lado de fora, queridos. É uma lei no interior. Deus disse que Ele mesmo faria uma nova aliança com o seu povo. Ele derramou seu sangue, queridos. Deus derramou seu sangue para nos reconciliar consigo mesmo e nos redimir da maldição da lei. Olha o que diz o texto de Atos, capítulo 20, verso 28. Esse aqui é um dos textos mais preciosos da Escritura. Ele diz assim: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentares a igreja de Deus, que Ele resgatou com o seu próprio sangue. A igreja que Deus resgatou com o seu próprio sangue. Que Deus Filho, feito homem, encarnado, resgatou com o sangue de sua humanidade. Ele disse que Ele poria em nossos corações o seu mandamento e nos daria um espírito para obedecermos os seus mandamentos na nova aliança. Então, vamos fazer uma contraposição. Se o instrumento da velha aliança era a lei, agora o instrumento da nova aliança é o Espírito de Deus. Olha o que diz o verso 6 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, queridos. O Espírito de Deus. Você consegue entender que mudança radical? O instrumento da velha aliança era a letra, era a lei. O instrumento da nova aliança é o Espírito de Deus, queridos. Você consegue entender o que é o Espírito de Deus, queridos?
A palavra de Deus me diz que em Gênesis, no capítulo 1, quando Deus criou os céus e a terra, o Espírito de Deus estava como que chocando sobre a face das águas. Nós olhamos para a Escritura e vemos a face terna, acolhedora, carinhosa, passional, amadora de Deus no seu Espírito Santo. A letra era um mero instrumento não vivo, algo gravado numa pedra, externo a nós. O Espírito é a própria vida de Deus, queridos, que não trabalha de fora para dentro, mas que trabalha poderosamente de dentro para fora. O Senhor Jesus disse no capítulo 16 do Evangelho de João, que Ele enviaria o seu Espírito, primeiro, para mudar o nosso entendimento entenebrecido, o nosso entendimento velho, as nossas razões tortas, e Ele nos convenceria que somos pecadores, que estávamos debaixo de juízo e de condenação. Ninguém consegue enxergar-se um terrível pecador, senão pela obra santa do Espírito de Deus. Ele vem para nos convencer primeiro do pecado, da justiça e do juízo, e depois Ele vem abrir os nossos olhos, para que nós vejamos Cristo. O Senhor Jesus diz em João capítulo 15, verso 26, que Ele enviaria o Espírito Santo, e o Espírito Santo testificaria dele. Qual é a obra mais poderosa do Espírito Santo? É um dia fazer que as escamas caiam dos seus olhos, e você veja Cristo. O apóstolo Paulo disse que agora nós não vemos mais Cristo como nós o conhecemos na carne. Paulo, antes do Espírito, era alguém que olhava para Cristo e via em Cristo tudo. Um bandido, um enganador, um falso profeta, alguém que merecia a crucificação, menos ele, o Messias. Mas, quando o Espírito de Deus veio sobre Paulo, queridos, para lhe dar nova vida na revelação que ele tem no caminho de Damasco, ele não tem outra coisa a fazer, senão saber que ele está falando com Cristo, o Filho do Deus vivo. O Espírito Santo de Deus então vem e nos revela Cristo. E aí sabe o que acontece conosco? Nós que éramos só carne, mortos no pecado, o Espírito Santo de Deus vem e nos dá, Ele sozinho, vida. Capítulo 3 do Evangelho de João, o Senhor Jesus diz: aquele que é nascido da carne, é carne. Aquele que é nascido do Espírito é Espírito. E não se engane, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. O sopro, o vento, o Espírito, ele sopra onde ele quer. E você não pode discernir nem de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito de Deus. O Espírito vem sobre nós, queridos, e como no texto de Ezequiel, quando o profeta vê um vale de ossos secos, e então ele profetiza, e vem um sopro de vida do Espírito, sabe o que acontece conosco? Nós recebemos vida, queridos, vida vinda de Deus. Nós estávamos mortos, e parece que no momento, no abrir e fechar de olhos, os nossos olhos se abrem, nós vemos a Cristo glorioso, crucificado, há algo novo que começa em nós, que começa a transformar tudo que há em nós. E quem faz isso? O Espírito de Deus, pela nova aliança que há em Cristo. Amém, queridos? O instrumento da nova aliança é o Espírito. Além disso, esse instrumento poderoso, queridos, ele não nos diz a lei de fora para dentro. Sabe o que ele faz? Ele vem gravar dentro de nós a lei de Deus. Ah, queridos, que coisa gloriosa é experimentar isso. No livro de Ezequiel, capítulo 36, versos 24 a 27, que é de onde o apóstolo Paulo tira essa ideia da nova aliança do Espírito, o profeta Ezequiel diz assim: eu vos darei um novo coração, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito,
e farei que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. Queridos, antes nós estávamos fazendo um esforço descomunal para tentar obedecer a Deus. Agora, em Cristo, o Espírito de vida vem gravando em nós, pouco a pouco, palavra a palavra, os mandamentos de Deus dentro da nossa alma. Quando nós nascemos de Deus em Cristo, nós olhamos para aquilo que nós tanto tentávamos vencer, que era tão difícil, e de repente, por uma obra graciosa do Espírito, eu já falei sobre isso, a santificação de Deus que vem para nós. Essa obra graciosa do Espírito, o Espírito vem gravando dentro de nós os mandamentos de Cristo. Percebe a diferença de instrumentos? Um instrumento antes era a lei, o instrumento agora é o Espírito. Amém? Se o instrumento é diferente, a finalidade também é diferente. Na antiga aliança, a finalidade era a condenação. É para que nós reconhecêssemos o nosso estado de condenação. Mas a finalidade agora é a justiça. Olha aí na sua Bíblia, o verso de número 9. O apóstolo Paulo diz assim, do capítulo 3, verso 9. Se era glorioso o ministério que trouxe a condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justiça ou justificação. Qual é a finalidade desse ministério da nova aliança? Não é de que nós sejamos encontrados devedores diante de Deus, é de que nós sejamos encontrados justos, justificados. Se você lembra, em Romanos capítulo número 3, versos 21 e 22, eu preguei um sermão só sobre a manifestação da justiça de Deus ali. E esse texto diz assim: nós estávamos todos terríveis em pecados, mas agora se manifestou uma justiça de Deus para nós, queridos. Uma justiça que vem de Deus, uma justiça pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem. Pela antiga aliança, nós éramos reputados como condenados, por causa da nossa atuação diante da lei. Mas na nova aliança, nós somos computados por justificados, pela atuação de Cristo, diante da lei. Por que você é justificado diante de Deus? Por que você recebe a sentença de juízo final diante de Deus? Por causa das suas obras? Não, querido. Por causa de Cristo Jesus. Pelo que Ele fez. A justificação é aquilo que nós chamamos de doutrina da dupla imputação. Ixi, é de comer ou de beber, pastor? Fala comigo, doutrina da dupla imputação. O que é imputar, queridos? É acreditar. Então guarda comigo. O que é a dupla imputação? Os meus pecados são imputados a Cristo. Não que Cristo se torna pecador, mas Ele assume todas as consequências do meu pecado, de todos eles, queridos. Dos pecados que eu cometi desde a minha infância, até os pecados que eu vou cometer até a minha morte. Você entende isso? Todos. Os meus pecados são a uma imputados a Cristo. Ele não se torna pecador, mas ele recebe o status, a condição de pecador. Não a natureza de pecador, mas o status de pecador. O status é o seguinte: procure alguém na fila, cujo nome esteja escrito na testa, pecador, e a esse fuzila. E Jesus pegou o título, o nome, que estava na minha testa, e gravou na sua testa. E ele foi condenado. E qual é a outra imputação? A justiça de Cristo, a obediência de Cristo, a perfeição de Cristo, o amor de Cristo, a devoção de Cristo, são imputadas a mim. Entende isso? Do mesmo modo como o Senhor Jesus tirou da testa o nome de pecador meu e colocou sobre si, Ele agora tira da sua testa a placa justo e coloca sobre mim. E diante do tribunal de Deus, quem sou eu, queridos? Justificado por causa de Cristo Jesus. Entende como essa aliança, ela aplica a nós a salvação? Ela aplica a nós a salvação porque Deus nos justifica em Cristo Jesus, queridos. Ela foi feita para isso.
Essa nova aliança foi feita para a nossa justificação, pelo que Cristo Jesus fez por nós. Você entendeu isso, querido? Será que você consegue dizer pelo menos um aleluia, bem baixinho assim? Aleluia. Você foi justificado por Cristo? Meus irmãos, quando você entende isso, tudo muda. E se a aliança antiga tinha como instrumento a lei, a nova tem como instrumento o Espírito. Se a aliança antiga tinha como finalidade a condenação, a nova aliança tem como finalidade a justificação. A aliança antiga tinha como consequência a morte, e a aliança nova tem como consequência a vida. Olha o que diz o verso de número 6 do capítulo 3. Nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Como é que nós estávamos, queridos? Sepultados. 7 palmos debaixo da terra? Não, queridos. Não havia só 7 palmos de terra sobre o nosso peito. Havia pesadas montanhas sobre o nosso peito. Estávamos sepultados sobre montanhas de condenação que nos mantinham sob o frio túmulo da morte. Ah, que terríveis trevas foram desfeitas quando nasceu o sol da justiça. Ah, que lugar de firme segurança, queridos, quando Cristo veio em nossa direção. O medo e o pavor nos deram lugar à confiança. Nós tínhamos medo de Deus, tínhamos pavor do seu juízo, e então, quando Cristo nos justifica, nós somos vivificados, e aí nós podemos correr em direção a Deus, lançar-nos ao seu braço, sem medo de sermos rejeitados, sem imaginar que seremos aprovados pela nossa performance, ou que nós dependemos de que Deus nos queira bem pelo que nós fazemos, porque nós sabemos que nós somos aceitos por causa de Cristo Jesus. Entende, queridos? Isto é vida. Estarmos reconectados com Deus, reconciliados com Deus. Estávamos mortos porque estávamos separados de Deus. Não podíamos nos apresentar diante dele, porque a lei nos mostrava que nós estávamos condenados. Mas a nova aliança, no sangue de Cristo, nos reconciliou com Deus. E agora nós temos nova vida. O Senhor Jesus disse em Lucas, no capítulo de número 22, de verso de número 20, depois da ceia, Jesus chamou os discípulos, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, em favor de vocês, no lugar de vocês, derramado no lugar de vocês. Deu para entender? Entendemos? Entendemos? Eu quero finalizar com a seguinte consideração. Retome aqui. Paulo disse lá que nós saímos da velhice da letra para a novidade do Espírito. Paulo enfatiza essa linguagem para mostrar como é absurdo alguém que morreu em Cristo querer voltar a obedecer à lei. É completamente sem sentido. A lei não serve a esse propósito. Preste atenção. A lei é um veículo. O destino é Cristo. Voltar à lei é substituir o destino pelo veículo. O que importa é o destino. O veículo que nos levou até lá não serve para nada depois que a gente chega lá. Em Cristo, agora não nos serve para mais nada. E aí eu queria que você guardasse 2 questões dentro do seu coração, para nós finalizarmos. A primeira delas é que a lei reflete o caráter santo de Deus, mas diante de Cristo, ela é pálida e incompleta. Tanto que o Senhor Jesus vai dizer, em Mateus capítulo 5, a lei disse isso, eu, porém, vos digo. Ela é verdadeira santidade de Deus. Cristo, queridos, não a lei. Ele é a verdadeira santidade de Deus, a qual não nos dá mais pavor. Cristo nos atrai reverentemente para diante da sua presença. Ele não nos dá mais pavor. Diante da lei nós sentimos pavor, nós sentimos medo do juízo de Deus.
Porque a santidade da lei nos mostrava que nós não tínhamos condições de nos apresentar diante de Deus. Mas olhando para Cristo, Ele que é a verdadeira santidade de Deus, nós não temos mais medo de nos apresentarmos diante de Cristo. Ele é sim uma luz que encandece a nossa vista. Mas ao invés de nós nos afastarmos, nós somos como mariposas querendo ir para dentro da luz, queridos. Não há outro lugar para a gente ir. Depois que a gente descobre quem é Cristo, não dá para fugir dele. Ele é santo sim, Ele é justo sim, Ele é perfeito sim, mas Ele nos ama, apesar de tudo. Ele morreu para nos salvar contra tudo, e Ele nos atrai pela sua luz. Ele não nos afasta. Por isso, meu amado, minha amada, a nossa medida para nós nos apresentarmos diante de Deus não é a lei. A nossa medida é Cristo. Nós não estamos nos amoldando à lei, nós estamos nos amoldando a uma pessoa. Ele é aquele a quem nós desejamos. Entende isso? Não é possível o cristão ficar cortejando com a lei como se ele dependesse da lei, ou como se ela complementasse Cristo. Quando vem o que é perfeito, o que é imperfeito fica para trás. Eu vou falar ainda na semana que vem sobre algumas aplicações da lei, mas a lei não tem condições de disputar nada com Cristo. Ou a nossa salvação é totalmente de Cristo, ou nós não temos nada em Cristo. Entende isso? E por fim, nunca mais olhe para a lei como se ela fosse a medida pela qual você merece a aceitação de Deus. Certo? A lei não foi feita para ser uma medida para que você acerte uns pontos e seja achado diante de Deus. Ninguém vai acertar pontos dignos de ser achado diante de Deus. Se você tratar a lei assim, você continua debaixo da velha aliança. Você continua com um véu sobre o seu rosto, ainda sem chegar à realidade que é Cristo. E essa postura promove religiosidade. A religiosidade nos faz termos um louvor hipócrita. Nós nos louvamos a nós mesmos. O religioso se acha que está fazendo alguma coisa. Ele ainda não olhou para Cristo, não conheceu Cristo, não se viu pecador diante da lei. Por isso a religiosidade deve ser um caminho que nós devemos correr dele, queridos. Quando o homem acha que está se colocando diante de Deus por algo que ele realiza, ele faz louvor próprio. Ele se torna um hipócrita, porque ele pede dos outros aquilo que ele próprio não consegue responder. E ele faz juízo contra os outros. A lógica do Evangelho, queridos, não é que eu faço para ser aceito por Deus. A lógica do Evangelho, eu quero repetir, guarde isso, é a minha última sentença. Não é o que eu faço para ser aceito por Deus. A lógica do Evangelho é o que Deus fez por mim e para mim, para que eu pudesse ser aceito por Ele. O Evangelho, queridos, não é o que nós fazemos. O Evangelho é o que Deus fez. O seu braço sozinho nos trouxe salvação. E isso é escândalo sim. Tem gente que se escandaliza com isso. Tem gente que diz, então eu posso viver no pecado? Não, não pode. Depois você ouça lá os 4 sermões anteriores. Mas o Evangelho não é o que eu faço para ser aceito. O Evangelho é o que Deus fez para que eu pudesse ser aceito por Ele. Amém? Não é por causa da lei que nós nos chegamos a Deus confiadamente. É por causa de Cristo. Certo, queridos? Quero orar sobre este sermão agora. Quero pedir que você curve a sua cabeça. E se você tem de apresentar-se diante de Deus hoje, em confissão, em arrependimento, pedindo nova vida, se você tem de apresentar-se diante de Deus hoje, desfazendo-se da religião, confessando a Jesus como seu Salvador, faça isso agora, porque há vida para todos aqueles que se reconhecem pecadores e que o confessam como seu Salvador. Amém? Senhor Deus, obrigado. Obrigado porque nós estávamos debaixo de uma velha aliança, condenados, mortos, totalmente incapazes de obedecer perfeitamente os seus mandamentos.
Mas o Senhor disse que faria uma nova aliança conosco. Uma nova aliança baseada no sangue de Cristo Jesus. Bendito é o sangue do meu Salvador. Bendita é a cruz de Cristo Jesus. Benditas sejam suas feridas. Bendita seja a sua coragem. Bendita seja a sua morte. Bendita seja a sua condenação, para que nós pudéssemos ter vida. Obrigado por ter vindo ao nosso encontro, Senhor, e começado a mudar de dentro para fora aquilo que para nós era impossível. Nós ainda não somos aquilo que o Senhor nos destinou a ser, mas já não somos aquilo que éramos antigamente. Eu peço que o Senhor venha ao encontro dos teus servos agora, que o Senhor produza vida agora sobre os teus filhos, que os teus filhos te confessem como seu Salvador, que os teus filhos abandonem toda justiça própria, toda religiosidade, que eles confessem que estavam substituindo Cristo por religião, e aqui hoje eles se abandonem nos braços do Salvador para terem vida, Senhor. Sopra a vida sobre a tua igreja, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Aplauda o Senhor, amados.